O jejum sem oração é apenas dieta. E nós, como cristãos, nós não fazemos jejum como dieta, nós fazemos um jejum para um fortalecimento. E não só o físico, mas o integral, que é para trabalhar e cuidar dos 3 pilares da vida. No livro de Daniel, no capítulo 1 ao 12, a gente vê ali que Daniel é retirado do meio do seu povo e é levado para a Babilônia cativo. E nesse momento de dificuldade da vida dele, ele chega lá, ele se coloca dentro de um jejum. E ele faz isso decidindo no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. O chefe da cozinha do rei aceitou e passou a dar a ele uma comida especial, diferenciada, né? Legumes a comer e água a beber, ou seja, uma alimentação vegetariana, restrita. Passado 3 anos, como que o rei declarou a condição de Daniel? 10 vezes mais sábio e mais inteligente do que todos os sábios da Babilônia. Então, quando a gente fala de jejum, uma das primeiras funções é para que você tenha uma mentalidade, uma capacidade intelectual mais favorecida. E no caso de Daniel, ele alcançou isso porque ele também buscou a espiritualidade. Na Bíblia, é dentro de conflitos. O jejum sempre surge. Dentro de momentos difíceis. Estamos em tempos difíceis? É hora de jejuar? E não é só pela vida espiritual, é pela saúde também, porque estamos muito enfermos. Estamos na geração mais enferma. Jejuar para a batalha espiritual. Mateus 4, do 1 ao 2. Jesus ficou 40 dias com jejum e oração. Depois de 40 dias de jejum e oração, ali desfigurado, magrinho, com uma aparência física totalmente fragilizada. Porque quando nós estamos nas nossas piores crises de dificuldades na vida, é ali que o tentador aparece. Não tem um paciente meu que eu pegue que ele não testemunhe isso. Nos piores momentos da vida, nas piores dores, é a hora que o tentador chega. E aí a gente observa, por que eu estou fazendo essa observação aqui? Porque o jejum e a oração, ele vai te fortalecer. Mas não é para impedir a tentação do maligno. Porque Jesus estava com 40 dias de jejum e oração e o inimigo veio. Então, na nossa vida também não é diferente. Mas qual é o objetivo do jejum? É nos fortalecer fisicamente, espiritualmente e psicologicamente. E a gente viu que Jesus venceu a batalha. Ainda que ele estivesse fisicamente debilitado, mas espiritualmente ele estava empoderado. E o jejum do cristão tem que buscar esse objetivo. Ele tem que ter esses objetivos. A gente jejuma também para a gente cuidar do nosso comportamento, do nosso caráter, para a gente aprender a ter discernimento da vontade divina e fazer a vontade divina. Porque Isaías, ele declara ali nesses versos que nós devemos entregar um jejum de verdade e não ficar como hipócritas. Um dia vai lá e faz a cara de jejum, a tristeza, a comoção e se entrega no altar. Deus não quer isso. Deus quer jejum interno para transformação interna e ele declara lá para que nós possamos se apartar das coisas injustas que a gente faz, para que a gente consiga entregar o amor e o cuidado àquelas pessoas que estão oprimidas e reparta o pão com quem está necessitado. E esse repartir o pão está relacionado exatamente com este pão aqui também, não é só o físico. Isaías 33, no verso 15 e 16, mostra pra gente. Ele mostra ali que a gente deve fechar os olhos para não ver o mal. E também devemos tapar os ouvidos para não ouvir falar do mal. Você vem para a ciência hoje, o que a ciência mostra a respeito disso? Queridos, tem um instituto do Afonso Salgado, no Brasil mesmo, ele mostrou que 5 minutos de notícia ruim pode deixar você um dia inteiro com o sistema imunológico enfraquecido por todas tragédias, morte, notícia igual agora que a gente está vendo do caso Epstein, né? Que sacode o coração da gente, que faz a gente ter indignação, raiva, sentimento de impotência, porque você está vendo todas essas coisas e você não pode fazer nada. E quanta coisa ruim, 70 crianças que somem só no Brasil, e tanta coisa, e você vai para uma novela, chega lá, as pessoas estão se agredindo, e se mutilando, e se massacrando. Você vai para um filme, é morte, violência, e você vai para uma música, é depreciação da mulher, é mais violência, é apologia ao crime. A gente não tem isso em casa, mas os ouvidos escutam quando sai na rua.
É impossível você não ver isso no mundo que você convive, ainda que você rejeite. E todas essas coisas vai acumulando dentro da gente, vai acumulando toxinas. Vai elevando o nível de cortisol. Vai trazendo um estresse para as células, para os órgãos. E isso vai adoecendo. Então, quando a gente pensa hoje em jejum, é algo muito amplo mesmo. Porque a gente vive num mundo que está pronto para te intoxicar, te envenenar e te matar. Falo sobre as 12 revoluções que foi levantada na nossa geração, criados para nos intoxicar, nos tornar doentes e nos tornar uma ferramenta, um mecanismo de dinheiro para empresas produtoras de dinheiro, ali as farmacêuticas, para as pessoas que vendem produtos industrializados. Nos Estados Unidos, agora se levantaram contra os produtos alimentícios. As empresas lá estão tendo que se explicar e talvez, penso eu, que talvez até vão se fechar, né? Porque, de fato, adoeceram a população. Adultos e crianças inflamados, intoxicados, adoecidos, extremamente comprometidos. Eu já passei em lares onde eu já vi óbito de criança de 7 anos, criança de 10 anos, por comer em excesso macarrãozinho instantâneo. Isso é grave. E os pais não têm esse conhecimento. Então você vai para uma bolacha recheada, você vai para um leite, você vai para tudo que você vê empacotadinho, enlatadinho. Já não é alimento, é produto alimentício. E a grande maioria, na correria do dia a dia, da vida cotidiana que vive hoje, usa isso. E na maioria das vezes, os pais é que gostam, que ama e que aprecia e entrega para os filhos. E eu trabalho com telas. E às vezes eu tenho que me explicar, porque eu já cheguei em casas de abordar os pais e falar, olha pai, como terapeuta, né, eu venho aqui te convidar para participar de um grupo de WhatsApp, onde a gente transmite informações e cuidado pelas crianças, dá informações para você, e para ajudar os filhos a não usar tantas telas e tal. E o pai falou desse jeito para mim, e você está sendo uma hipócrita. Porque você está falando mal da tela e está me chamando para participar de um grupo de WhatsApp para usar a tela. E aí é onde entra o mecanismo da sabedoria. A gente tem que saber usar as ferramentas. Então eu expliquei para ele, o senhor tem aí uma razão. Mas não é bem assim, a gente tem que aprender a usar as ferramentas. Não estou demonizando, falando que elas devem ser abandonadas. Mas devemos ter diligência para usá-las. Então há uma diferença entre você pegar uma tela, igual uma pessoa que está no consultório, ou num escritório de contabilidade, diante de um computador que está com a tela parada, onde ele escreve, onde ele fala com uma outra pessoa, no caso dos médicos da telemedicina, né, que está conversando com o paciente do outro lado. É extremamente diferente de ficar fazendo rolagem de mídias, de telas lá, de redes sociais, que a cada rolagem vai passando uma intensidade de cores, de som e de luzes, que vai entorpecendo o cérebro. A música, o filme, a novela, tudo, ele vai viciando e entorpecendo o cérebro do adulto e da criança. Porque a criança ainda está num nível pior. Porque a criança está envolvida com joguinhos e com desenhos extremamente estimulantes. E a criança não tem o cérebro formado como o nosso para resolver essas questões. Ou seja, ela está numa condição pior que a nossa. Então há sim uma necessidade da gente jejuar e se desintoxicar disso. E esse jejum é um se apartar de, um dosar a quantidade, né? Então a gente olha para a criança, meia hora por dia de algo seguro. O adulto, apenas para o trabalho e redes sociais, tem que definir um tempo. Quanto tempo você define para você ficar nessas redes sociais? Meia hora pela manhã, meia hora pelo meio-dia, meia hora pela tarde? Isso seria um padrão aceitável e seguro para qualquer pessoa. Então, nos meus grupos, eu geralmente transmito mensagens de manhã e pronto. É uma forma de estar orientando as pessoas. Uma vez por dia eu venho aqui e deixo um conteúdo. Acabou, eu não fico aqui o tempo todo entregando e falando para que a pessoa que está lá do outro lado também tenha esse entendimento. Saúde mental causa vício, ansiedade, irritabilidade, estresse, depressão, paralisia emocional, apatia, aumento de sensação de impotência. E no físico, perturbação do sono, aumento da frequência cardíaca, pressão arterial, além de dores de cabeça e tensão musculares, enfraquecimento do sistema imunológico e todos os tipos de doenças crônicas. Quando a gente fala ali de comportamento,
Isso dali é muito sério, porque quando o cérebro se acostuma com uma sobrecarga de estímulos e de violência, ele vai mudar o comportamento. Isso vai modular a pessoa. E aí você pega agora crianças e adolescentes que matam. Quantos estão vendo esses noticiários de crianças que matam? Outro dia eu vi um noticiário de uma criança de 9 anos que falou que ia matar a mãe porque a mãe deu uma bronca. E ele fez. E quem atua? Quem atua, irmãos? Hã? Gente, ele tem nome. Satanás e os seus anjos, e a sua trupe, e os seus comandados. A gente não precisa ter medo de falar isso, não. É Satanás e os seus comandados, porque toda essa indústria da destruição é dele e dos seus servos. Entende? Então nunca houve um tempo em que a gente, de fato, deva jejuar. A ciência mostra para nós que jejuar, ela nos ajuda a colocar o nosso corpo dentro dos padrões a qual Deus criou para nós. Quando a gente está no padrão que eu acabei de descrever, disfuncional e todo intoxicado, você fica dentro de um padrão que ele chama de alostase. E aí a gente precisa buscar o outro campo, que é a homeostase. É o campo do equilíbrio, da perfeição, a qual Deus nos fez. Deus nos fez para viver dentro da homeostase. E o jejum nos traz para cá. Então o jejum, ele ajuda você a vencer vícios, e não importa qual seja. O jejum ajuda a gente a desintoxicar o nosso corpo. Ajuda a desinflamar o corpo. Ele prepara o nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal, para que o Espírito Santo volte a dominar nele. Quando a gente se entrega para o mundo, a gente está se entregando, está enfraquecendo e o inimigo vai ter sucesso. Mas quando a gente faz o jejum, a gente devolve o comando da nossa mente, do nosso cérebro, para o Espírito Santo de Deus. Quanto o jejum faz bem para a gente. Olha, ele regenera todos os sistemas do corpo, cada órgão, cada célula danificada. Ele pode garantir mais energia, mais clareza mental, desintoxicação, melhora a vida espiritual, ajuda a vencer vícios, controla a compulsão alimentar, melhora o desempenho sexual, mental e físico. Também ajuda no tratamento emocional da depressão, da ansiedade, do pânico, da bipolaridade, rins policísticos e doenças autoimunes e crônicas. E na maioria dos lares das pessoas hoje estão com doenças crônicas. Crianças, gente, olha, crianças de 4, 5 anos com diabetes tipo 2, que é do estilo de vida. E se as crianças estão assim, imagina os adultos. Ali, jejum dos últimos dias. Eu trabalho em cima disso para cada paciente que eu recebo. Eu transmito essa receita, o jejum dos últimos dias. O que significa o jejum dos últimos dias? É você se apartar de tudo aquilo que você sabe que faz mal. Do produto industrializado, você passa a usar o alimento saudável. Você regula a quantidade de tela, né, tanto para você quanto para o seu filho, aprende a usar, aprende a dosar, gerenciar isso. No lugar das músicas, você pode ouvir louvores. Gente, não existe louvores mais lindos do que os louvores do Inário, da gravadora Novo Tempo, da Harpa Cristã. E louvores de adoração, louvores que enaltece Deus, porque também tem muitos louvores por aí que fica acariciando o ego do homem, acariciando a igreja, falando bem. E a gente precisa elevar a Cristo, enaltecer a Cristo, e não o ego humano e nem coisas. Quantos e quantos e quantos estão deixando de se alimentar do pão da vida, de se revestir a armadura de Deus? Quantos e quantos e quantos? Por quê? Porque estão entregues às coisas do mundo. Isso só vão enfraquecendo cada vez mais, no momento em que nós deveríamos estar mais fortes. É como se nós estivéssemos brincando, ou como se nós estivéssemos alienados, assim, sabe? Que tem uma fera terrível bem ali. E ela está lá de boca aberta. Ela nem precisa dar o bote, ela está lá de boca aberta. E é como se nós estivéssemos caminhando diretamente para a boca dessa fera, distraidamente, felizes e contentes, sem fazer nenhum movimento de resistência. A maioria de nós está trilhando esse caminho. A maioria. Eu vou dar aqui alguns passos de jejum para iniciantes. Porque nós podemos fazer, todos nós. Porém, o jejum, ele é algo muito individual. Cada pessoa... Eu não consigo passar uma receita, e nem devo fazer, olha, vou pegar uma receita universal de jejum e toma para todo mundo. Não se encaixa. O jejum, ele é pessoal. E ele é muito entre eu e Deus, e o olhar para o meu corpo e respeitar o meu corpo. Entende?
É muito individual. Eu só coloco para as pessoas assim, ó, que Deus é um Deus de ordem. Quando a gente olha para o céu, para a Bíblia, a gente entende que a primeira lei que existe para que nós possamos observar é a ordem. Ainda bem que está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso. E isso é fato. Ordem e progresso. Se a gente obedecer, nós vamos longe. Então, quando a gente olha para Deus, Ele é ordem. E aí nós podemos encaixar essa ordem na nossa vida, com cuidados simples. Então, por exemplo, vamos lá para a nossa alimentação. A gente já sabe que o ideal é fazer 3 refeições, ok? Então, se você faz uma refeição de jejum, o seu almoço entre as 11 e as 13 horas, e o seu jantar lá pelas 18 horas. Você está fazendo 3 refeições. E se nesses intervalos, entre essas refeições, você colocar apenas água e água, né, água no decorrer da tarde, no decorrer da manhã, depois do jejum, e à noite, você está fazendo um jejum intermitente. Quem aqui faz isso? Olha, parabéns, também faço, faz. Isso é um jejum intermitente, entendeu? Isso já é um jejum intermitente que desinflama, desintoxica o corpo, ajuda a mente a ficar mais clara, põe todo o fisiológico dentro de um padrão mais resistente e menos suscetível a inflamações e a risco de doenças. O que acontece nesses intervalos entre uma refeição e outra e você só coloca água? A nossa digestão no estômago dura em torno de 2 horas. Depois disso, o alimento vai lá para o intestino. Então, toda a maquinária digestiva e o cérebro descansa. Porque quem comanda o estômago na digestão? Cérebro. Se você não come nada nos intervalos, o seu estômago vai descansar da digestão e o seu cérebro vai descansar. E isso vai trazer, então, restauração e fortalecimento e desinflamação para o corpo. Agora, se a pessoa fica comendo o tempo inteiro, o que acontece? Envelhecimento, gente, das células, dos órgãos. Cansaço. Tem pessoas que vão dormir de estômago cheio. Então, se você come ao pôr do sol, e a hora que você for dormir, você já não tem mais alimento no estômago. Então, você vai descansar, seu cérebro vai descansar. Na manhã seguinte, você vai estar cheio de energia, de bom ânimo. Mas se você vai dormir com comida no estômago, é o oposto. Seu cérebro não descansa durante a noite. No dia seguinte, você vai estar cansado, exaurido, desanimado, sem foco, sem concentração, irritado. E ainda vai ter a tendência de comer mais. Porque você não liberou os hormônios necessários no sono profundo para poder te dar saciedade, né, te dar domínio próprio, deixar você tranquilo, regular o seu apetite, porque é o sono que faz isso também. Ah, não, mas eu tenho a boca nervosa, não consigo parar de mastigar. Tem muita gente assim, isso é compulsão. O que vai ajudar você a vencer isso é oração. Porque aqui nós estamos falando de guerra espiritual. O primeiro ataque que Satanás faz ao ser humano é através da alimentação. Foi assim que ele fez com Jesus no deserto, ele fez com Daniel, ele fez com Eva e ele faz com nós. É o primeiro. Então tem que ter muita oração para a gente trilhar esses caminhos. E quando você faz o jejum, que você sente a fome corroer aqui, mas você ora, que eu faço isso. Eu faço o jejum, começa a doer, começa a arder, aquela fome, você quer comer, eu quero comer, tranca a porta do quarto, se ajoelha e ora. E só se levanta quando o estômago parar de arder. É assim que a gente vence a batalha. Pular uma refeição. Então, a refeição que os cientistas nos ajudam a entender que pode ser pulada, que vai nos beneficiar, é o jantar. Se você come de manhã e vai para o trabalho, esse alimento vai virar energia queimada que você gastou no trabalho. Mas você comeu de noite e vai dormir, essa energia vai virar energia acumulada, depositada em forma de gordura. Entende? Porque você não vai gastar. Eu gosto muito de estar fazendo esse jejum noturno. E aí eu às vezes gosto de fazer a minha refeição ou às 16 horas ou às 17h30 no máximo e acabou. Só água até o dia seguinte. E se eu quero emagrecer, a pessoa quer emagrecer, não faça a refeição comum, de costume. A minha refeição comum de costume no fim do dia. Arroz, feijão, abobrinha, mandioquinha, entendeu? Comida de verdade. Mas se eu quero emagrecer, eu vou comer uma fruta. Eu vou lá chupar uma fatia de melancia, vou comer um pedaço de mamão. Mamão, na verdade, eu não como da tarde, porque ele não me sacia. Se eu comer, 10 minutos depois eu vou estar com fome. Eu vou comer um abacate, vou comer uma banana. Mas se eu quero emagrecer bem mesmo, chupa um cítrico. Vai lá na laranja, no abacaxi. Eles não têm caloria alta, melão, mas essas frutas não têm caloria e elas
ajuda você a ter saciedade e dormir bem à noite. Entende? Então já é um jejum também, ok? E assim você vai dando seus primeiros passos para uma vida de jejum, até que você vai conseguir fazer um jejum de 24 horas, né, de 72 horas, mas você vai respeitando o seu corpo. Você tem que ir orando, falando com Deus e respeitando o seu corpo. Uma outra forma de jejuar também, seja para as pessoas inflamadas ou não, é você fazer um dia de cru. Tira um dia da semana, quinta, sexta, sei lá, agenda na sua agenda e começa a orar e pedir, Senhor, vou chegar nesse tal dia, eu preciso nesse dia do seu poder, porque eu só vou comer cru. Ou você só come uma fruta, põe um salzinho nessa fruta, ou só uma salada, ou mescla, né? Põe ali a fruta, depois a salada, no almoço, no café da manhã e no jantar. Mas faça cru, porque o cru, a alimentação crua, ajuda o corpo a desinflamar e desintoxicar. Entende? E também, só que aí já é mais para quem tem mais vontade mesmo, né? Outro dia, uma mulher fez esses 3 dias. Ela fez 3 dias. Eu passei um dia, ela fez 3. Ela queria um resultado melhor. E um dia de jejum de suco e chá, ela fez 3. E ficou bem. Ela, não, você falou para respeitar o meu corpo e eu fui olhando e estava bem, então eu fiz 3 dias. Falei, bom, conseguiu. Então, são os primeiros passos que você pode estar iniciando para você chegar a um jejum mais prolongado, né? Igual Daniel, 21 dias de jejum, sem comer coisas gostosas, né, e tal. Ou como Jesus no deserto, 40 dias no deserto, lá só água de jejum. E é possível. Aqui no Brasil nós temos Eduardo Coraça, que já fez isso mais de 2 vezes, acompanhado dos colegas de profissão dele, nutricionistas, que fez mais de 40 dias só de água, igual Jesus no deserto, para provar que é possível. E olha que ele nem é cristão. Entende? Ele nem é cristão. Acho que ele não pediu, Espírito Santo, me ajuda, me dê poder. Não. E a gente ainda tem esse suporte. Porque o que eu vejo muito no nosso meio é as pessoas trazer o tal do difícil. E se apegar no tal do difícil. E falar, ai, como é difícil, ai, como é difícil. Eu juro para vocês que eu tenho um desespero quando eu escuto isso. Porque eu falo assim, gente, difícil é você viver lá, no mundo, sem ter luz, sem ter conhecimento, sem ter esperança e sem saber que você tem um Deus que te fortalece e que te faz vencedor em todas as coisas. Isso é difícil, mas você está aqui, ter conhecimento de tudo isso. Ai, olha só o que o Espírito de Profecia fala. O Redentor do mundo veio do céu para ajudar o homem em sua fraqueza. Para quê? No poder de Jesus, lhe veio vencer o apetite e a paixão, fazendo-o vitorioso em todos os pontos. Então, queridos, nós podemos ser vitoriosos em todos os pontos. Deseja e de fato, vá contender com Deus. Porque o que eu estou falando aqui é guerra espiritual. E é guerra espiritual ferrenha.